Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Meu querido, antes de iniciarmos, eu quero lhe pedir um favor especial. Ajuda o canal a crescer, se inscreva, dê um like e compartilhe. Olha a pergunta. Pastor, o que é a salvação que Deus oferece? Pastor, tenho muitas dúvidas sobre a salvação. Pode me ajudar? Meu querido, para respondermos as perguntas sobre a salvação, nós vamos tomar por base João 5:24. Está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu querido, ouça isso. Jesus não é e nunca foi religião. Ele é salvação. Ninguém pode ser salvo em virtude do que pode fazer pelos seus esforços. Todos podem ser salvos em virtude do que Deus pode fazer. E Deus quer que nós edifiquemos sobre o alicerce da nossa salvação, e não que nos agarremos com desespero, com medo de cair. Muitos têm dúvida a respeito da salvação. E antes de respondermos algumas frequentes dúvidas sobre a salvação, nós precisamos saber realmente o que significa. O que é a salvação? O que é a salvação que Deus oferece? Olha bem, a salvação é algo que jamais podemos alcançar por nós mesmos. O nome Jesus, na língua hebraica, ele significa Salvador. E é preciso nós entendermos que é Jesus quem salva e mais ninguém. Mais ninguém. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meu querido, Jesus veio ao mundo para nos salvar, porque nós mesmos não podemos nos salvar. Não podemos nos salvar do pecado ou de suas consequências, só Jesus. E a salvação é a certeza da presença de Deus dentro de cada um de nós. Jesus foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, como previsto pelo profeta Isaías, lá em Isaías 7:14. A salvação é um plano único. A porta que leva à vida eterna é chamada de estreita. Isso não significa que seja difícil de se tornar um cristão, mas que há somente uma estrada que conduz à vida eterna com Deus. E apenas algumas poucas pessoas decidem tomar essa estrada. A salvação é um trabalho feito pelo Espírito Santo em nossa vida. Jesus ele explicou que não podemos controlar o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha de maneira que não podemos nem prever ou compreender. A salvação é muito mais do que ter conhecimento sobre Jesus. Nicodemos era um escriba, conhecedor da lei e dos profetas. Ele conhecia muito sobre o Antigo Testamento, mas ele não entendeu o que nele estava escrito a respeito do Messias. A salvação só está disponível por causa de Cristo. Depois de muitos seguidores de Jesus o terem abandonado, ele perguntou aos 12 discípulos se eles também o deixariam. Aí Pedro responde para Jesus: para quem iremos nós? Dessa maneira direta e honesta, Pedro ele respondeu por todos nós. Não há outro caminho. Para quem iremos nós?
A salvação não é questão de receber ou rejeitar a Cristo. Não há meio termo com Jesus. Quando ele perguntou aos discípulos se eles também o deixariam, estava mostrando que eles poderiam aceitar ou rejeitar a Jesus. Pastor, todas as pessoas serão salvas? Meu querido, a resposta a essa pergunta é não. Deus deseja a salvação de todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. 1 Timóteo 2:4 diz o seguinte: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para ser salvo, meu querido, toda pessoa precisa aceitar a salvação de Deus na pessoa de Jesus. E como muitos não aceitam a Jesus, consequentemente, eles estão negando a sua própria salvação. Pastor, se uma pessoa morrer sem Jesus, ela terá ainda alguma chance de salvação? Meu querido, a resposta a essa pergunta também é não. A salvação é oferecida gratuitamente a todos que, em vida, recebem Jesus como seu Salvador e permanecem fiel a Ele até o fim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Pastor, mas e o purgatório? Ele existe? É uma doutrina bíblica? Meu querido, a resposta a essa pergunta também é não. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada, ela fala que existe um purgatório ou uma segunda chance para aqueles que morreram sem Jesus. Não existe esta palavra. Não existe segunda chance. A doutrina do purgatório ela foi criada pelo Papa Gregório I, lá no ano 593 depois de Cristo. E na narrativa de Lázaro, lá em Lucas 16, fica claro a existência de apenas dois caminhos após a morte: céu ou inferno. Simples assim. Pastor, eu não quero compromisso com Jesus agora, mas no último momento da minha vida, eu vou me entregar a Ele e ganhar a minha salvação. Tudo bem assim? Meu querido, esta é uma estratégia suicida, pois o homem pensa que ele tem controle da sua vida. E se o Senhor, essa noite, pedir a sua alma? Por acaso, a morte ela manda avisos? Ouça o que diz a palavra de Deus, meu querido, em Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Leia essa passagem. Pastor, a salvação depende de Deus ou de nós? Meu querido, ouça o que diz a palavra de Deus em João 3, 16 até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu querido, veja que o plano da salvação, ele veio de Deus e Jesus executou esse plano, dando a sua vida por nós. Porém, devemos aceitar o sacrifício de Jesus e submeter a nossa vida aos pés do Senhor. Desta forma, nós podemos afirmar que a salvação vem de Deus, na pessoa de Jesus, e depende
de nós aceitarmos ou não esta tão grande salvação. Pastor, acho que eu já pequei muito. Ainda posso ter salvação? Meu querido, Jesus ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Deus odeia o pecado, seja ele qual for, mas ele ama o pecador e ele está disposto a perdoar quando o homem se humilhar na presença de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Isso é uma realidade. Isaías 57. Deixe o homem o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Pastor, mas e se uma pessoa não for salva? O que vai acontecer com ela? Meu querido, infelizmente, vai ser condenado ao inferno. Pastor, e quanto tempo essa pessoa ficará no inferno? Meu querido, nós somos criaturas eternas, ou seja, quem for para o céu, ficará no céu eternamente. E quem for para o inferno, ficará no inferno também eternamente. Agora pense um pouquinho no significado dessa palavra eternidade, ou eternamente. Isso é muito sério, para sempre. Pastor, se eu for uma pessoa boa e caridosa, também eu posso ganhar a salvação? Meu querido, ser bom e caridoso é algo desejável para todos aqueles que desejam ser salvos. Porém, em momento algum, pode ser usado como mérito para a salvação. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Ou seja, por melhor que sejamos, por melhor que sejam nossas ações, ainda assim, nós dependemos totalmente de Jesus para sermos salvos. Só e somente Jesus poderemos chegar ao céu. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E também Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pastor, quando eu morrer, minha família poderá mandar rezar muitas missas para minha alma? Isso não ajudará na minha salvação? Meu querido, essa é uma prática totalmente errada e sem valor algum, sem valor nenhum. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:12. Está escrito: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha bem, qual é a conclusão que podemos chegar através de tudo isso que nós falamos aqui? Fica claro que a salvação é individual e temos que obtê-la em vida pelas nossas próprias escolhas e decisões. Depois de morto, nada poderá mudar o destino que nós mesmos escolhemos em vida. Portanto, meu querido, escolha Jesus, porque tudo que você irá precisar é de Jesus. É o único caminho. Amém? Bom, nós paramos por aqui. Mais uma vez eu lhe peço, ajuda o canal a crescer. Não se esqueça do like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você, a sua família, no nome de Jesus.